Bom dia, hoje eu vou apresentar para vocês a minha revisão bibliográfica que eu fiz sobre pulsos de raios gama terrestre, do inglês Terrestrial Gamma Ray Flash, também conhecido como TGF. Na minha apresentação, eu vou falar basicamente o que são ondas eletromagnéticas, vou falar sobre o espectro eletromagnético, também vou falar o que são esses pulsos de raios gama terrestre, as observações realizadas no solo e observações realizadas por satélites, e também falarei sobre os mecanismos que explicam essa radiação gama na atmosfera terrestre. E, por fim, falarei sobre a relevância desse estudo. Então, uma onda eletromagnética ela é formada basicamente por uma carga oscilante no espaço. Essa carga ela vai produzir um campo elétrico e um campo magnético variante. A interação, então, entre esse campo elétrico e esse campo magnético dará origem a essa onda eletromagnética. Ela é uma onda que se propaga transversalmente pelo espaço a uma velocidade constante, que é a velocidade da luz. E aqui temos a representação, então, desse campo elétrico e desse campo magnético. A cor azul representa o campo elétrico e a cor vermelha o campo magnético. E aqui, essa é a direção de propagação dessa onda, que se propaga com velocidade constante. E o espectro eletromagnético é basicamente a análise das frequências dessas ondas eletromagnéticas. O espectro ele é uma faixa contínua que vai desde as ondas de rádio até as ondas de raios gama. Então, teremos as ondas de rádio, as microondas, o infravermelho, o visível, que é a faixa de frequência em que nós enxergamos, o ultravioleta, o raio-x e os raios gama. Então, teremos nos extremos do espectro as ondas de rádio, que tem um comprimento de onda de 10 elevado à terceira metros, tem uma escala aproximada do tamanho dos edifícios, e no outro extremo do espectro temos os raios gama, que tem um comprimento de onda de 10 elevado a menos 12 metros, que tem uma escala aproximada do tamanho de um núcleo atômico. Então, a velocidade de uma onda eletromagnética é dada por V igual a lambda F. Lambda é o comprimento de onda, F é a frequência, e V é a velocidade da onda. Como eu havia dito, é uma velocidade constante, que é a velocidade da luz. A velocidade da luz é dada por aproximadamente 2,9 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, temos que a equação da frequência é dada por F igual a C sobre lambda. No caso, eu só passei o lambda para o outro lado da equação. Então, aqui conseguimos observar que a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Isso é possível ser visualizado aqui nessa imagem. Então, a onda de rádio ela possui maior comprimento de onda, consequentemente, no espectro ela vai possuir a menor frequência. E quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Então, consequentemente, no outro extremo do espectro, teremos os raios gama, com um menor comprimento de onda, consequentemente, ele terá a maior frequência. E a energia transportada por essa onda eletromagnética é dada por E igual a H vezes F. H é a constante de Planck, que é dada por aproximadamente 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundo. Então, aqui conseguimos observar que a energia ela é diretamente proporcional à frequência. Então, a energia transportada por essa onda é diretamente proporcional à sua frequência. Então, quanto menor a sua frequência, menor a energia transportada. Então, teremos as ondas de rádio transportando baixa energia, e quanto maior a frequência, maior a energia transportada. Teremos, então, os raios gama transportando altas energias. Então, os raios gama, conseguimos observar que eles são ondas de alta frequência que transportam altas energias. Então, a partir daí, entendemos o que são as ondas de raios gama, as ondas eletromagnéticas de raios gama. Elas são geralmente originadas em eventos astronômicos de grande magnitude, por exemplo, em explosões estelares, estrelas de nêutron, pulsares. Todos esses eventos, eles emitem radiação gama. E os cientistas não esperavam que na Terra pudesse ocorrer essa emissão de radiação gama, porque na Terra não tem esses eventos de grande magnitude. Em 1994, então, em seguida eles lançaram um satélite, que é o Observatório de Raios Gama Compton. Esse satélite ele foi lançado com o intuito de observar essa radiação
proveniente do espaço, e para surpresa dos cientistas, em 1994, foi observado pela primeira vez radiação gama sendo emitida pela atmosfera terrestre. E essa radiação foi associada ao desenvolvimento de uma nuvem de tempestade. Então, aqui a nuvem de tempestade estava ocorrendo e, posteriormente, esse satélite detectou essa radiação gama, como pode ser observado aqui nessas sequências de imagens. Bom, a partir daí, então, foram lançados mais 3 satélites na órbita da Terra, com o intuito de observar essa radiação gama, proveniente do espaço e proveniente da Terra. E esses satélites, que foram o Imaginador Espectroscópio Solar de Alta Energia Ramate, o Telescópio Espacial de Raios Gama Fermi e o Astrodetector Gama de Imagem Leve, eles conseguiram detectar milhares de pulsos de raios gama terrestres é, até os dias atuais. E a partir desses dados, eles conseguiram observar que essa radiação ela ocorria durante o desenvolvimento de um raio intranuvem. Um raio intranuvem, ele é um raio que não estabelece contato com o solo. Aqui temos um exemplo de um raio intranuvem. Aqui eu tenho um modelo tripolar básico da nuvem, da distribuição das cargas da nuvem. Aqui eu vou ter, nessa elipse, no topo da nuvem, eu terei concentração de cargas positivas. Nessa região central aqui da nuvem, eu terei concentração de cargas negativas. Na base da nuvem, eu terei concentração de cargas positivas. No solo, eu terei cargas induzidas positivas por causa desse centro de cargas negativas. Nesse outro lado, eu terei cargas induzidas negativas por causa desse centro de cargas positivas. E entre esses dois centros de carga surgirá, então, o líder bipolar bidirecional. O líder negativo se propagará em direção a esse centro de cargas positivas na base da nuvem, e o líder positivo se propagará em direção a esse centro de cargas negativas, na região central da nuvem. Então, aqui eu tenho um exemplo de raio intranuvem. O segundo exemplo de raio intranuvem é um que ele ocorre um pouco mais abaixo, mas na base da nuvem. Aqui na base da nuvem eu também terei, pode ocorrer concentração de cargas negativas, que são denominadas como camada de blindagem. Essa camada de blindagem ela é formada por íons que são atraídos por esse centro de cargas positivos aqui na base da nuvem. Posteriormente, então, surge o líder bipolar bidirecional. O líder positivo se propaga para fora da nuvem e o líder negativo se propaga aqui em direção a esse centro de cargas positivas. Então, aqui eu tenho um segundo tipo de raio intranuvem. E nesse raio eu consigo observar o líder, visualizar o líder, porque ele se propaga para fora da nuvem. A nuvem ela reflete boa parte da luminosidade incidida nela, então tudo que ocorre dentro da nuvem não é possível ser visualizado. Então, por exemplo, nesse raio aqui, nesse primeiro tipo de raio intranuvem, não conseguimos observar o desenvolvimento desses líderes. E nesse segundo tipo, conseguimos observar os líderes se desenvolvendo. E temos também um terceiro tipo de raio intranuvem, que é um que ocorre entre os centros superiores da nuvem, os centros de carga superiores. Então, o líder positivo se desenvolverá em direção a esse centro de cargas negativas e o líder negativo em direção a esse centro de cargas positivas. E nesse tipo de raio aqui, foi observada a emissão de radiação gama. A emissão de radiação gama ocorria quando o líder negativo estava se propagando em direção a esse centro de cargas positivas. Então, na fase inicial desse raio, era observada a emissão de radiação gama. E a partir daí, então, temos milhares de observações desses pulsos de raios gama por esses satélites. E então surgiu a dúvida se seria possível observar essa radiação gama também no solo. A partir daí foram instrumentados com o objetivo de detectar também no solo a radiação gama. A primeira observação foi feita por Dwyer, foi publicada por Dwyer et al. Em 2004. O local da observação foi na Flórida. A data foi em 15 de agosto de 2003. O raio ocorreu a 650 metros do detector. O raio que deu origem a essa radiação gama foi um raio induzido pelo método de altitude. Aqui eu tenho uma base de lançamento de foguetes. No caso, o raio induzido pelo método de altitude ocorre pela técnica de lançamento de foguete. Então, aqui temos a base de lançamento de foguetes.
Os foguetes são lançados em direção à nuvem de tempestade, quando o campo elétrico no solo é bem intenso. Então, esse foguete é lançado e nele tem também um fio de cobre acoplado a ele. Esse foguete vai se desenvolvendo em direção à nuvem de tempestade, e à medida com que ele se aproxima, o campo elétrico nesse foguete vai intensificando, e ele é polarizado, e posteriormente surge um líder bipolar bidirecional. Uma das extremidades se propaga em direção à nuvem e a outra em direção à base de lançamento, que pode se conectar a ela, ou aos para-raios, ou até mesmo no solo. Aqui eu tenho um exemplo de um lançamento e de um raio induzido. Essa base de lançamento, ela foi construída em Cachoeira Paulista, em São Paulo, e temos um exemplo, então, desse vídeo. O foguete é lançado em direção à nuvem e, posteriormente, o raio ocorre, que é um raio induzido pelo método de altitude. E durante esse processo, então, Dwyer conseguiu mostrar a emissão de radiação gama. Então, e ela ocorreu durante o pulso de corrente contínua inicial. Então, ocorreu o lançamento do foguete. O foguete é lançado a aproximadamente 200 metros por segundo. E quando o foguete está aproximadamente 300 metros do solo, um líder positivo começa a se desenvolver em direção à base da nuvem. E, posteriormente, o líder negativo se desenvolve pelo fio de cobre. Então, esse raio ele se desenvolve, teremos o canal natural e, posteriormente, o canal produzido no fio de cobre. E à medida com que esse líder positivo se desenvolve pela nuvem, Heckman mostrou que o canal do líder, à medida com que ele aumenta em tamanho, ocorre a instabilidade desse canal e pode ocorrer o corte da corrente em algum ponto. Então, aqui ocorreu o corte da corrente, e posteriormente, Mazur et al., 1993, mostrou que desses restos desse canal decaído, pode surgir um canal condutor flutuante, que poderá ser polarizado, então teremos acúmulos de cargas negativas em uma das suas extremidades e acúmulos de cargas positivas na outra extremidade. A extremidade negativa se desenvolverá em direção a esse canal decaído, e a extremidade positiva em direção ao ar virgem. Posteriormente, essa extremidade negativa reforçará esse canal, essa corrente contínua inicial, e dará origem ao que nós denominamos como um pulso de corrente contínua inicial, que é algo similar ao que ocorre com os raios ascendentes. No caso, esse é um raio ascendente negativo. O líder positivo ele se desenvolve em direção à base da nuvem, e à medida com que ele se desenvolve, esse canal aumenta em tamanho, ocorre a instabilidade, ocorre o corte da corrente. Posteriormente, surge um líder de recuo que refaz esse canal decaído e reforça essa corrente contínua inicial. Aqui temos um exemplo de um líder de recuo, reforçando essa corrente contínua inicial. E durante esse processo, nos raios induzidos, foi observado a emissão de radiação gama. Esse pulso de corrente contínua inicial, ele teve um pico de corrente de 11 kA. O tempo da origem foi de 40 milissegundos depois do estágio inicial do raio. O número de fótons observados foram de 227. A duração desse pulso de raios gama terrestre foi de 300 microsegundos e a energia desses fótons foi acima de 11 megaelectronvolts. Então, aqui temos a primeira observação. Posteriormente, foi publicado novamente, foi publicado por Dwyer et al., 2012. Essa emissão foi registrada na Flórida em 30 de junho de 2009. O raio ocorreu a aproximadamente 1,1 km do detector. O tipo de raio que deu origem a essa radiação gama foi um raio nuvem solo negativo. Então, pela primeira vez foi mostrado, foi publicado na literatura um raio natural produzindo essa radiação gama, observada no solo. Então, o raio nuvem solo negativo é um raio que se desenvolve da nuvem, ele se origina na nuvem e se desenvolve em direção ao solo. Quando toca o solo, ele transfere carga líquida negativa, por isso que ele é categorizado como negativo, raio nuvem solo negativo. Aqui eu tenho um exemplo de um líder negativo se desenvolvendo em direção ao solo. Percebam que ele se desenvolve mais ramificado, ele é mais ramificado e ele também se desenvolve de forma escalonada, ou seja, ele se desenvolve em passos. Esse raio tocou o solo apenas uma vez e a radiação gama ocorreu depois da descarga de retorno.
Então, aqui temos a representação esquemática desse raio nuvem solo negativo. O líder negativo ele se desenvolve em direção ao solo e o líder positivo em direção a esse centro de cargas negativas. Quando ele toca o solo, nas imagens de vídeo conseguimos observar uma intensificação da luminosidade em sentido ascendente. Essa intensificação é denominada como uma descarga de retorno, que no caso o potencial do solo é levado até a nuvem. Aqui eu mostro isso, essa característica. Esse vídeo foi produzido pelo Diego Ramon, aqui em São José dos Campos. Temos então o desenvolvimento do líder negativo, ele se propagando em direção ao solo, e quando toca o solo, temos essa intensificação da luminosidade em sentido ascendente, que é a descarga de retorno. Então, depois desse processo, depois da descarga de retorno, foi observado então a emissão de radiação gama. Esse raio ele produziu um pico de corrente de 99 kA. O tempo da origem foi de 191 microsegundos depois da descarga de retorno. O número de fótons observados foram de 19. A duração foi de 53 microsegundos. E a energia dos fótons ela variava entre 64 keV a 20 MeV. Aqui temos a terceira observação, foi publicada por Tran et al. 2015, também foi observada na Flórida em 13 de junho de 2014. O raio ocorreu a uma distância de 7,5 quilômetros do detector. O tipo de raio foi um raio nuvem solo negativo também, assim como a segunda observação, publicada na literatura. Esse raio também produziu uma única descarga de retorno, ou seja, tocou o solo uma única vez. O contexto da origem também ocorreu depois da descarga de retorno, só que nesse artigo, a única diferença desse artigo para o do Dwyer é que nesse artigo, Tran et al. 2015 tenta explicar como que essa radiação gama ela é emitida. Então, temos aqui o desenvolvimento do líder negativo, ao tocar o solo, ocorre a descarga de retorno. Essa descarga de retorno, então, o potencial do solo é levado até a nuvem. E esses ramos aqui que estavam tentando tocar o solo, eles encontram aqui nesse canal principal o potencial zero. Então, eles retornam em direção ao canal principal, então eles são recolhidos, como é possível observar aqui no vídeo. Então, o líder negativo se propaga, ocorre a descarga de retorno, e esses ramos são recolhidos em direção ao canal principal, ficando apenas o canal principal. Tran et al., ele mostra eles mostram, né, no caso, que quando ocorre a descarga de retorno, esse canal ele tende a retornar em direção ao canal principal, e esses elétrons, eles são acelerados em direção ao canal principal. E nesse processo aqui, eles interagem com os átomos e, posteriormente, esses átomos emitem a radiação gama. Então, nesse artigo, Tran et al. Tenta explicar a única diferença entre esse e do Dwyer é que ele tenta explicar como que ocorre, então, essa radiação gama. Esse raio, ele emite um pico de corrente de 224 kA. O tempo da origem dessa radiação gama foi de 202 microsegundos depois da descarga de retorno. O número de fótons observados foram 6, a duração foi de 16 microsegundos, e a energia desses fótons varia de 95 keV a 13 MeV. Bom, aqui temos a quarta publicação na literatura, foi feita por Harry et al. 2016. Essa radiação gama foi observada na Flórida em 15 de agosto de 2014. O raio ocorreu a centenas de metros do detector. Foi um raio também induzido pelo método de altitude, assim como a primeira publicação. Esse raio ele produziu uma descarga de retorno subsequente. A origem dessa radiação gama foi durante um pulso de corrente contínua inicial, assim como a da primeira. O pico de corrente foi de 14 kA, também foi bem próximo do que publicado pela primeira vez. O tempo da origem foi de 13 milissegundos depois da origem do estágio inicial do raio. O número de fótons o sistema saturou, então não deu para determinar a quantidade de fótons. E a duração desse pulso foi de 290 microsegundos. E a energia desses fótons foi de vários megaelectronvolts. Também não dá para determinar porque o sistema estava saturado.
Aqui temos a quinta publicação, que foi feita por Bells et al. 2020. Ela foi feita em Utah em 2 de agosto de 2018. O raio ocorreu a alguns quilômetros do detector, foi um raio no solo negativo. Esse raio tocou o solo uma vez ou mais, no artigo não fala. E a radiação gama emitida ocorreu durante a fase inicial do raio, durante a quebra de rigidez elétrica inicial do ar. Esse raio, ao tocar o solo, ocorreu um pico de corrente de 37 kA. O tempo da origem foi de 1 milissegundos depois da iniciação do raio. O número de fótons observados foram de 230. A duração foi de 10 microsegundos. E a energia desses fótons eram de vários megaelectronvolts. E, por fim, temos a última publicação, a mais recente, que está sendo publicada, né? Que foi feita por Abase et al. 2020. Essa publicação está sendo publicada com parceria com o Dr. Marcelo Saba. Nesse artigo, foi feito pela primeira vez a, a detecção de radiação gama com a utilização de câmeras de alta velocidade. Ela foi feita em Utah e foi observada essa radiação gama em 11 de setembro de 2021. O raio ocorreu a alguns quilômetros do detector. Foi um raio no solo negativo também. Esse raio gerou uma ou mais descargas de retorno, no artigo não fala. E a diferença é que nesse raio, a radiação gama foi emitida durante o desenvolvimento do líder descendente negativo. Então, foi antes da descarga de retorno. Então, algo inédito aqui também que nunca foi visto anteriormente. E o pico de corrente foi de 154 kA. O tempo da origem foi alguns milissegundos depois da origem do raio. O número de fótons não fala no artigo, a duração foi de 719 microsegundos e a energia é menor que 1,8 gigaelectronvolts. Então, aqui conseguimos observar algumas características em comum nessas publicações. Por exemplo, o número de descargas de retorno, ou seja, quantas vezes esse raio toca o solo. Geralmente é uma única descarga. Também o pico de corrente é possível observar que é bem intenso nessas descargas, esse pico de corrente é bem intenso. E então aqui conseguimos observar os processos físicos que deram origem à radiação gama observada no solo. Então temos durante a iniciação do raio, durante a fase inicial do raio, né? Temos também a radiação gama emitida antes da descarga de retorno, ou seja, durante o desenvolvimento do líder negativo. Temos também depois da descarga de retorno. Quando ele toca o solo, ocorre a descarga de retorno, então teremos a emissão de radiação gama. E, por fim, temos durante o pulso de corrente contínua inicial, observado em raios induzidos pelo método de altitude. Então, esses são os processos físicos observados aqui no solo que dão origem à radiação gama, publicados até hoje na literatura. Então, temos dois tipos de pulsos de raios gama terrestres. Os pulsos de raios gama terrestres descendentes, que são aqueles observados no solo, eles são originados pelo desenvolvimento do líder negativo em direção ao solo. E temos também os pulsos de raios gama terrestre ascendente, que são a radiação gama observada pelos satélites. E ela é ela é originada com o desenvolvimento do líder negativo ascendente, em direção ao centro de cargas positivas no topo da nuvem. A partir daí, então, surgiu a ideia de como explicar essa radiação gama presente na nossa atmosfera. Dos mecanismos que explicam essa radiação gama a ideia deriva da ideia do chuveiro cósmico. O chuveiro cósmico, ele é constituído principalmente por prótons de alta energia. Esses prótons de alta energia, ao interagirem com a atmosfera terrestre, a aproximadamente 20 quilômetros de altitude do solo, eles começam a originar partículas secundárias, que são os muons, os pions e os neutrinos. Essas partículas secundárias, elas continuam interagindo com a atmosfera terrestre e pode dar origem a um par elétron-pósitron. O pósitron é a antimatéria do elétron, ou seja, um elétron com carga positiva. E
Posteriormente, Wilson, em 1925, mostrou... Essa imagem aqui eu peguei da apostila do ferro, a imagem anterior também, e as demais também. A apostila do ferro é Ferro 2020, ele publicou em 2020. E essas partículas, então, esses pósitrons e esses elétrons, ao entrarem em contato com o campo elétrico de uma nuvem de tempestade, eles podem ser acelerados a velocidades relativísticas. Então, Wilson mostrou que esses elétrons e pósitrons, eles são chamados de elétrons sementes, e quando eles entram em contato, então, com o campo elétrico de uma nuvem de tempestades, eles são acelerados a velocidades relativísticas e são denominados, então, como elétrons fugitivos. Posteriormente, Gurevich, Milik e Rousseau-Dupré, em 1992, mostrou que o número de elétrons fugitivos pode ser ainda maior, porque esses elétrons fugitivos, pela ideia de Wilson, eles podem interagir com os átomos aqui dentro da nuvem, e ao interagir com os átomos, eles podem arrancar elétrons e fazer com que esses elétrons sejam acelerados também. Então, eles vão ceder energia pelo espalhamento Muller. E o número de elétrons fugitivos vão crescer exponencialmente pelo efeito avalanche aqui dentro da nuvem. E esse processo foi denominado como avalanche de elétrons fugitivos relativísticos. E eles mostram, então, que o número de elétrons é multiplicado por 10 elevado a 5, pelo proposto por Wilson. Posteriormente, em 2003, Dwyer mostra que o número de elétrons fugitivos ainda pode ser maior, porque esses elétrons fugitivos podem interagir com os átomos e esses átomos podem emitir raio-x. E esses raios-x, eles são emitidos e se propagam em direção contrária a essa avalanche de elétrons fugitivos. E, então, quando um átomo recebe esse raio-x, ele pode absorver esse raio-x ou pode gerar um efeito Compton, um mecanismo de relativístico de retorno, que é um efeito Compton de retorno, no caso que dará origem a novas avalanches de elétrons fugitivos. Então, o número de elétrons fugitivos é ainda maior, segundo a teoria de Dwyer, que é multiplicado, então, por 10 elevado a 13. E também esses raios X podem ser absorvidos pelos átomos e, posteriormente, esses átomos podem emitir raios gama, que são, no caso, os raios gama observados pelos satélites e os raios gama observados no solo. Então, o primeiro mecanismo que explica a radiação gama deriva da ideia dos chuveiros cósmicos. O segundo mecanismo que explica essa radiação gama provém da ideia dos elétrons fugitivos térmicos. Na frente da extremidade dos líderes, temos campos elétricos intensos. E esse campo elétrico faz com que os átomos aqui na frente sejam ionizados. Esses átomos, então, vão perder elétrons e, posteriormente, no caso, o campo elétrico na frente da extremidade desses líderes não é suficientemente grande para fazer com que esses elétrons sejam acelerados a velocidades relativísticas. Mas quando eles estão sobre o campo elétrico da nuvem, esse campo elétrico da nuvem pode ser intenso suficientemente intenso para fazer com que esses elétrons sejam acelerados a velocidades relativísticas. E, posteriormente, esses elétrons fugitivos interagirão com os átomos e produzirão radiação gama. Então, temos dois processos, um pelo elétrons fugitivos térmicos e pelo chuveiro cósmico. E esses dois tipos de mecanismo que explica a radiação gama, eles emitem eles possuem emissão óptica diferente. Então, os raios cósmicos eles possuem uma emissão óptica de uma determinada frequência, enquanto os elétrons fugitivos térmicos possuem emissão óptica em uma outra determinada frequência. Então, dá para, por meio de um fotômetro, estudar essas diferentes emissões, que é o que a Rasha e o Marcelo estão tentando fazer em Utah. Bom, agora eu vou falar sobre a relevância desse estudo, né, e as aplicações. Então, esse estudo ele permite entender melhor a ideia dos chuveiros cósmicos. Ele também nos dá uma visão geral da física dos raios. Ele também abrange a parte da física espacial, porque, como vimos, os satélites eles recebem essa radiação gama.
Também dá para se ter uma ideia melhor da ideia de física de plasma. E, por fim, temos uma contribuição na segurança na aviação, porque sabemos que, no caso, essas tempestades, elas produzem radiação gama, e as pessoas que estão aqui nessas aeronaves, passando próximo a essas nuvens de tempestades, podem estar recebendo diretamente essa radiação gama. E sabemos que a radiação gama é altamente penetrante, e dependendo da dose e do tempo de exposição, pode ser fatal para essas pessoas. Então, estudar esse mecanismo, estudar os pulsos de raios gama terrestre é de extrema importância para que no futuro possa gerar uma segurança nessas aeronaves, gerando uma segurança para essas pessoas. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. É isso. Você teria como voltar lá no começo da Sim, apresentação? só um minuto. Só pequenos comentários. Estão vendo minha tela? Isso. Vai um pouquinho para frente. Tá. Só uma coisa interessante aí nessa imagem mesmo, você vê que na faixa de micro-ondas você tem 10 centímetros, mais ou menos, tá? O comprimento, não é isso? Isso. Então, põe o tamanho de uma borboleta lá, vai 5 centímetros, por aí. Então, por isso que o prato do micro-ondas gira, né? Você já reparou quando você põe comida dentro do micro-ondas, se você deixar o prato parado, ele esquenta alguns lugares e outros não. Então, ele tem que ficar girando porque para você esquentar toda a comida, por causa do tamanho do comprimento do micro-ondas. Ele vai entrar em ressonância, formar ondas estacionárias em alguns pontos. Ele agita as moléculas de água da comida, em outros não. Então, se você não girar, ele vai esquentar a comida em alguns pedaços. Até tem gente que faz, tem um experimento que o cara faz, põe, acho que é marshmallow, uma camada de marshmallow, e aí mostra que se você não girar o prato, alguns pontos ficam mais moles, queimados, outros não. Isso é em relação ao comprimento de onda. Então, de fato, os raios gamas, por terem um comprimento muito pequeno, são muito energéticos, né? Sim. Em frente aí. Pode ir em frente. Tá. Isso aqui, volta um pouquinho. Ali você tem uma representação, né, artística do que seriam os raios gama. Não dá para ver isso aí, mas aí tem que seria uma explosão desses pulsos de raios gamas terrestres. Esse seria um ascendente, né? Isso. Eu lembro nos congressos que eu fui há vários anos atrás, o pessoal estava vibrando com esse negócio, mas ninguém tinha observado ainda na Terra. Só então acho que foi na AGU, a primeira vez que eu fui, eu não entendia nada do que os caras estavam falando, mas os caras estavam elétricos com essas descobertas aí sobre deixa eu ver que ano que foi isso aí, São Francisco, né? Gelo de São Francisco. Bom, tá aqui, 2008. Vai um pouquinho para frente. Isso aí, os satélites podem ir em frente, tal, vai em frente. Tá, exatamente, 2008, tá vendo? Aí estava tendo as primeiras já observações feitas pelo Dwyer, né? Na AGU de 2008, em São Francisco. Tinha uma sessão lá, o pessoal estava elétrico esse negócio. O Dwyer, por sua vez, é quem está orientando a Edith, né? Que recebeu a Edith lá nos Estados Unidos. E ela ficou 6 meses com ele. Né? É um cara que tem muitos trabalhos em raio-x e tem esses em raios gama. Ela tá estudando os casos de raio-x que a gente observou com câmera aqui, né, com o auxílio dele lá, e ele tem feito simulações teóricas e
computacionais para ver se os raios-x que a gente observou aqui são explicados com os modelos que ele usa lá. Complicado pra caramba. Muito bem. Antes da Avast publicar esse 2022, acho que tem um outro dela, não tem? Um pouquinho antes? 2020? Esse que a gente está tentando publicar é 2022, mas acho que tem um anterior dela. Concorda? Você tem ele? Não, acho que não. Só para saber se você tem. Acho que não. Não? Não sei. Não é esse Bells, né? Não, ela tem um como primeiro autor ainda, depois desse daí. Depois te Acho que não passo. tem, não. Tá bem. Sempre. Salvo aí. Eu acredito que o mecanismo de propagação desses kits são bem intensos seja dos elétrons em fuga. Enquanto o que possui aqui, por exemplo, esse daqui em Utah, pelo Bells, foi de 37 kA a corrente, pico de corrente. Aí eu acredito que seja pelo mecanismo do chuveiro cósmico, não seja pelo elétron em fuga, entende? Um não precisa do líder, o outro Isso. precisa do líder. Eu acredito que quando tenha um pico de corrente bem intenso, seja por causa do líder. Quando não tem um pico de corrente tão intenso, seja por causa do chuveiro cósmico, como no exemplo de Bells. Mas isso é um que eu Tá. acho. As duas fontes são, eu também não entendo muito disso, o Ferro não entende melhor. As duas fontes são, uma, você tem raios cósmicos que geram esses elétrons que são acelerados pelo campo da nuvem. Outra Isso, é o líder que gera esses elétrons que são acelerados pelo campo elétrico da nuvem. isso mesmo. Sempre você precisa do campo elétrico da nuvem para acelerar e Aham. chegar nas energias de raio gama. Mas quem dá início para esses elétrons sementes seria a Tagine não conseguiu voltar. Bom, quem dá origem a esses elétrons sementes que vão ser acelerados pelo campo da nuvem, ou é o raio cósmico, ou é o líder. É isso? Isso mesmo. Aí eu acredito que quando tenha um pico de corrente bem intenso, seja por causa do líder. E quando não tenha um pico de corrente muito intenso, seja por causa do chuveiro cósmico. Por causa de um Assim, vazamento energético. Tá? Uhum. isso, né? A princípio, né? Não sei se é isso mesmo. Seria Suspeito. legal se a gente pôr a Racha nessa conversa aí e ela fazer umas considerações sobre isso também, né? Foi apenas uma coincidência ou isso é algo bem estabelecido já na literatura, que quanto maior a intensidade da corrente do raio, menos fótons ele emite? Não, isso é coincidência. No caso, essas emissões são são poucas emissões que tem, né? Então, tudo é bem recente que está tendo. Então, são coincidências, não tem nada falando sobre isso. Entendi. Como é que eles medem esse número de fótons? Isso eu não entendo direito. Deve ser pelos pulsos que acontecem no detetor. Eu acho que é pelos pulsos. Essas coisas a gente pode perguntar para a Rasha depois, ela deve saber. Sim, sim. Ivan, e essa medição de corrente desses raios nuvem solo negativos, que não foi iniciação artificial, como foi medido, você sabe? É aquela fórmulazinha padrão em relação ao campo elétrico ou algo do tipo? São, acho que, detectados pelas redes de detecção, né? No caso, nos Estados Unidos é NLDN, acho que é. Tem duas. Tem a NLDN e depois tem a Earth Networks. Então, Obrigado. Na verdade, tem várias, né? Tem várias redes. Tem redes que estimam pelo campo elétrico, exatamente. Tem outras que estimam pelo campo magnético. Então, tem maneiras diferentes de estimar o pico de corrente. E o que representa essa definição de sistema saturado? Porque, pelo que eu entendo, é quando o meu sistema não pega a magnitude total do campo, né, da primeira descarga, mas eu não sei se é o mesmo conceito. é isso mesmo. Foi tão forte que atingiu o fundo de escala, vamos dizer assim, do Isso. instrumento. Ok. Vai em frente. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha que comentar. Ok. Então, beleza. Volta um pouquinho. Tá. Por que
aí você tem, por exemplo, uma radiação descendente e não tem ascendente, pelo sentido do campo elétrico? Eu acredito que sim. No caso, os elétrons estão se propagando em direção a esse centro de cargas positivas, e nesse movimento, no caso, os átomos emitem os fótons em direção ascendente, no caso desse sentido, em direção descendente, e nesse ascendente. Tem a ver com o processo envolvido. Isso, Os aham, elétrons se movem para um lado e a radiação gama vai para o outro. É isso. isso. No caso, é para a mesma direção dos elétrons, né? Os elétrons eles estão se movendo para essa direção. Eles interagem com os átomos e os átomos vão mandar os fótons nessa direção também, Tá, entendeu? tá. Bom, é Vai. o que eu acho, né, dos É, meus resumos que eu li. tá ótimo. Vai em frente. Pode ir em frente, tá. Ok. Tá, depois a gente pode discutir um pouquinho melhor isso aí. Então, aí estão os dois modelos, né? Isso mesmo. No desenho da esquerda, né? O que é a EFR? É avalanche de elétrons fugitivos relativísticos. Relativista, tá. Você tem diferentes comprimentos de onda emitidos. Por quê? Porque se o líder não for intenso, você não vê o líder é que faz a diferença no comprimento de onda? Ou você tem mais streamers ou você tem líder? Como é que é isso? Você entendeu? No caso, nesse primeiro aqui, nós teremos mais streamers, que é o desenvolvimento inicial do raio, que é bem Uhum. no processo inicial do raio. Nesse daqui, nós temos o desenvolvimento do líder, que já ele emite mais na faixa do visível. Aí essas emissões são diferentes, entendeu? Nos dois lugares você tem um comprimento na faixa dos streamers, que é mais puxado para o ultravioleta, Isso. não é isso? Só que quando Aham. você tem o líder, aí você tem o mais visível, que seria o outro comprimento de onda, que é o 777, sei lá, Isso mesmo. acho que é isso. Mas o 777 já está no infravermelho, né? E o outro 337 seria mais o ultravioleta, não é isso? Esses dois Uhum. comprimentos que o pessoal É está querendo 3, medir. isso, 33 e 77, isso mesmo. Acho que é o 337 e o 777, não é isso? Isso. Aham. Tá. Então, você está puxando, seria abaixo de 400, 350 é ultravioleta. Acima de 630, 600 e pouco é o vermelho. Então, o 777 seria mais infravermelho e o 337 seria mais para o ultravioleta, certo? Certo. Uhum. Então, eles vão... Tá. Eu fiquei sabendo que ela já comprou os materiais para desenvolver o fotômetro, e o fotômetro vai ser comprado. Tem uma parte de eletrônica que vai ser comprada agora, que já foi comprada, e os fotômetros que estão sendo comprados. O que mais? Um pouquinho para frente? Acho que era isso. Tá, Isso. beleza. Então tá. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu fiquei curioso sobre uma situação, é que lá na revisão bibliográfica fala que o raio gama ele pode ser emitido durante vários processos, né? É o pulso de corrente contínua, a quebra da rigidez, durante o líquido descendente, enfim. Então, o que eu entendi é que não se tem um consenso. Então, ele pode ser gerado realmente em várias faixas ali dentro de um flash, certo? Certo. Isso mesmo. Ok. Pode ser ainda mais fenômenos ainda. No caso, só os que estão publicados são esses, né? Mas pode ter... Eu acredito que em outros fenômenos relacionados a líderes de recuo também possa ocorrer processo de emissão de radiação gama. Mas ainda não foi nada publicado. E quanto à detecção, porque, por exemplo, quando a gente mede o campo elétrico do nuvem solo, o raio atinge o chão e propaga, é um pouco intuitivo para mim entender. Mas nessa questão que, pelo que eu entendi, essa emissão de raio gama está mais associada a um processo na nuvem, do líder bidirecional, algo do tipo, e eu estou com um detector aqui no solo, como funciona essa questão? Tem uma distorção de sinal, algo do tipo? Como é essa propagação? Então, é igual eu te falei, né? Tá sendo estudado ainda, tá bem no início, ainda não tem comparação de campo elétrico com pulso de raios gama terrestre, tá bem no início. Mas deve ter, sim, deve ter correlação, com certeza. Perfeito. Legal.
Então tá, muito obrigado aí, Ivan, parabéns pela apresentação, tá muito boa. Obrigado. Alguém mais quer comentar? Não? Então vamos embora. Então até sexta-feira que vem a gente vê o que faz. Tá bem. Tá bom? Tá bem. Beleza, senhores. Bom fim de semana para vocês aí. Obrigado por isso também. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau.